Oi gente, tudo bem? Muito bem-vindos ao meu canal, eu sou a Lavine. Nesse vídeo vou mostrar como eu decorei essa caneca e a colher com modelagem em porcelana fria, totalmente à mão, sem uso de molde de silicone. Bora ver esse passo a passo? Roda a vinheta! Então nós vamos precisar da porcelana fria caseira e de uma caneca de porcelana. Essa porcelana fria caseira é aquela de farinha de arroz, tá? Que eu já ensinei a fazer aqui no canal. Então eu não vou dar receita nesse vídeo de novo. Quem não viu, por favor, vai lá no canal, procura massa de porcelana fria caseira com farinha de arroz, que é essa aqui que eu tô usando. Lá eu ensino como tingir, as quantidades, tudo direitinho. A quantidade que a gente vai usar para fazer a barba do gnomo é 1 colher de sopa, tá? Então eu vou medir. Aí vamos fazer uma bolinha. E dessa bolinha aqui eu vou dar uma achatadinha em cima para ela ficar nesse formato, um formato de coxinha de frango. Depois é só com a palma da mão mesmo achatar. E para colar a massinha na porcelana, na caneca de porcelana, nós vamos usar essa cola aqui, a cola Cascorez Extra. Então vamos passar um alquinho aqui na caneca. Principalmente nessa parte onde a gente vai colar. Eu vou colar com a alça para a esquerda aqui, tá? Porque quando a gente pegar, ela vai ficar assim, né? Com o gnomo pra frente. Então, vou posicionar ela aqui. Peguei esse rolinho de papel aqui, de papel higiênico pra apoiar. Ó, eu diminui um pouquinho porque eu achei que tava muito grande, porque ela tem que ficar mais ou menos na metade da caneca, tá? A barbinha tem que ficar na metade da caneca, tava ficando muito pra cima. Então eu diminui um pouquinho, tá? Então tirei um pouquinho daquela colher que eu medi aqui. Agora sim vou passar a cola. E vou posicionar aqui. Tá? Depois de colar a barba aqui, então com uma agulha de crochê ou uma agulha sem ponta, uma agulha para bordar, tá? Vou dar uma montadinha aqui, a gente vai ir fazendo os risquinhos aqui da barba do nosso gnomo. E agora com palito de dente a gente vai fazendo risquinhos menores. Para fazer o gorro, nós vamos usar uma colher um pouquinho mais cheia do que a gente usou para fazer a barba. E vou modelar da mesma forma que eu fiz a barba, tá? Como uma coxinha de frango, tá? Só que essa aqui, ela vai ficar um pouquinho mais pontudinha. Então, vou achatar. Vou achatar um pouquinho aqui embaixo também. E agora com essa ferramenta aqui, isso aqui é para fazer esfumato em desenho, tá? Para esfumaçar o grafite. Mas se vocês não tiverem aí, pode ser o cabo de um pincel também, ó, a mesma coisa, tá? Dá para fazer do mesmo jeito. Vamos fazer com o cabo do pincel, nós vamos fazer essas marcas aqui, tá? Vou fazer aqui. E essa parte ficou assim. Agora eu peguei mais um pedacinho da massa bordô. Vou fazer uma minhoquinha aqui, uma cobrinha. E vou achatar. Tá?
tá? Eu tô usando aquela mesma ferramenta que eu usei para fazer o vinco, mas a mesma coisa, pode ser um cabo de pincel, um pedaço de cano PVC, qualquer coisa que vocês consigam achatar e ficar com uma tirinha assim. Aí eu já ia esquecendo que antes da gente colocar essa parte aqui, a gente tem que colocar o narizinho do gnomo. Então vou pegar uma bolinha, um pedacinho assim, mais ou menos. E vou colocar aqui. Vai passar um pouquinho de cola aqui também. Já tá ficando uma gracinha, né? Agora sim, a gente vai colar essa parte aqui. Eu já tinha passado cola aqui, eu vou passar um pouquinho mais porque já secou. E aí, essa parte vai aqui. E aqui eu tiro o que sobrou. E vou fazer umas marcas aqui, né? A mesma coisa que eu fiz naquela parte lá de cima. Agora os bracinhos. Dá menos que isso. Esse aqui acho que dá. Tá? Então eu vou sovar. Sempre que eu pego um pedaço de massa, eu dou uma apertadinha, né? Pra na hora que eu modelar não ficar rachando. Vou tampar aqui também. Vou fazer uma bolinha. Quase tudo que a gente modela, né, em biscuit, ela parte de uma bolinha. Aí da bolinha vai para uma coxinha, né, vai para uma cobrinha e assim por diante, tá? Então aqui, ó, vou fazer aqui uma forma cilíndrica. Mais pontudinha aqui em cima, que é a partezinha do ombro dele, tá? Ó, ficou assim. E aqui são os bracinhos. Antes de colocarmos as mãozinhas, nós vamos fazer os pés, tá? E depois a mãozinha vem do lado. Então, o sapatinho eu vou fazer com esse marrom aqui, tá? Então, essa quantidade aqui acho que dá para os 2 pés. Mais ou menos isso. E vou modelar 2 bolinhas. Eu vou passar cola também e colar ali na mesma posição que eu tinha previsto, né? E agora modelar as mãozinhas. Também vou fazer a partir de 2 bolinhas. Tá? E uma quantidade bem menor que a do sapatinho, tá? Metade, mais ou menos. Aí com o cabo aqui da agulha de crochê ou de um pincel, eu vou fazer um furinho aqui para encaixar essa pontinha aqui da mãozinha. Passar um pouquinho de cola.
a massa caramelo, nós vamos fazer 2 biscoitinhos de Natal para enfeitar o gorro aqui do gnomo. Então, fazer 2 bolinhas, achatar também. Aí essas duas aqui não precisam ser iguaizinhas, tá? Uma pode ser maior que a outra, sem problema. E aí com essa ferramenta aqui eu vou marcar a volta aqui como se fosse uma florzinha. Um biscoitinho em formato de flor. Ó, vai ficar assim. Vou fazer a mesma coisa com esse. Com uma escova de dentes usada, nós vamos marcar aqui a textura do biscoitinho. E vamos fazer uns furinhos. Estão prontos nossos mini biscoitos. Peguei um pedacinho da Bordeaux e um pedacinho da branca e vou fazer 2 espaguetinhos. Agora com os 2 prontos, é só a gente enrolar, tá? De maneira ao contrário. Essa mão vai para cima e essa para baixo. E aí, ó, ele vai formando. Aqui de novo. Tá? Agora que eles já estão enroladinhos um no outro, eu vou enrolar assim para ele ficar bem lisinho. Agora nós vamos fazer a pinha, as mini pinhas. Então, a gente vai pegar a massa marrom, vai fazer uma bolinha bem pequenininha, tá? Porque essa pinhazinha, para não ficar exagerado aqui. Fazer um pouquinho menor, porque vai massinha por cima dessa bolinha. Então, ó, vou fazer a bolinha e vou transformar numa coxinha. Viram como tudo é bolinha, coxinha, espaguetinho? Tudo se forma a partir desses formatos. Aqui, tá? Então agora a nossa pinha vai ser a partir dessa coxinha. Eu vou chegar mais pertinho para que vocês consigam ver, porque esse é bem pequenininho. Então eu peguei aqui, ó, pedacinhos bem pequenininhos, vou apertando e vou ir colocando aqui na volta da pinha para formar aquelas escamas, né, da pinha. Parecem escamas, né? Eu coloco aqui. Aí fica igual uma pinhazinha, mini pinha. Vou começar a colar aqui os enfeites. Então, vou ver aqui uma bengalinha. Agora, em cima da bengalinha ali, eu vou colocar uns raminhos verdes, tá? Então, vou pegar assim uma bolinha e eu vou só puxando, ó. Puxei e assim que eu vou colocar ali, tá? Então, eu já vou passar um pouquinho de cola no lugar. Eu vou colocar aqui na junção das bengalinhas, tá? Puxei, vou colocar, já coloco ali, tá? Então elas não vão ficar todas do mesmo tamanho, ó, mas não tem problema. Puxo. Vou dar uma textura antes de botar outra camada. Aí eu venho com esse. Ó, que lindo que ficou, ó, o gnomo. Tá? Esse aqui tá prontinho, só falta o sombreado, só que eu vou deixar secar um pouquinho, aqui tá bem quente, então já tá
já começou a criar uma camadinha aqui. E aí, enquanto isso, eu vou decorar a colher. Para decorar a colher, então, eu vou pegar essa massa caramelo e vou fazer um biscoito igual a esses mini biscoitos aqui. E com a escovinha de dentes, eu vou marcar para fazer a textura do biscoito. Eu vou abrir agora essa parte aqui, tá? Só marcar aqui pra colar a colher, colar o cabo da colher, né, aqui dentro. Vou abrir aqui um pouquinho e vou passar cola. Para fazer esse chantilly, que vai ser colocado aqui nessa parte do biscoitinho, que é para como se a gente tivesse molhado o biscoito, né, no chantilly, eu peguei um pedacinho da massa branca e coloquei a cola Cascorês extra, tá, aqui, até obter assim uma pastinha, né, com a textura que vai ficar parecida com a do chantilly. E aí é só a gente aplicar aqui dessa maneira, como se a gente tivesse molhado o biscoito no chantilly. Agora eu vou fazer umas folhinhas de hortelã para colocar aqui no nosso biscoitinho. Vou fazer umas folhinhas bem pequenininhas. Vou fazer 3 folhinhas. E agora com a massa marrom e com a massa caramelo, nós vamos fazer uma noz bem pequenininha, que vai enfeitar ali o biscoito, tá? Então, vou fazer a bolinha. Tá? Um formato oval, mais ou menos. E vou pegar um pedacinho desse caramelo, vou fazer uma bolinha menor. Vou achatar e aí ela vai aqui em cima. Aqui eu vou ter que passar um pouquinho de cola, senão não vai pegar. Um pelinho aqui. Eu vou colocar as folhinhas primeiro. O sombreadinho, mas aí eu vou ter que aguardar a secagem. Agora, para fazer os sombreados, eu gosto de usar maquiagem, porque depois a gente vai passar o verniz, então o verniz vai proteger toda essa maquiagem que a gente vai passar e também vai proteger da água não penetrar, né, na nossa massa de biscoito. Eu vou usar aqui esse cinza, meio azulado aqui. E aqui embaixo do narizinho. Aqui nos bracinhos eu vou passar iluminador com o dedo. Ó, nessa parte aqui que fica mais saliente. Aqui no gorro eu vou passar um pouquinho de sombra preta. Aqui nessas partes mais fundas, ó. Dá pra ver? Naquelas partes que a gente marcou com
com o cabo do pincel ou com aquela outra ferramenta de esfumar. E com o dedo também vou passar um pouco do iluminador, para destacar essas partes que ficam mais salientes. Aguardei então a secagem parcial, né, por 48 horas. Parcial por quê? Porque ele tá seco por fora, mas por dentro ainda não secou. Ele vai secar completamente daqui uma semana. Então a gente só vai poder usar mesmo a caneca daqui uma semana. Mas a gente já pode passar o verniz. Depois de 48 horas pode passar o verniz. Então eu já passei o verniz. O verniz que eu usei foi esse aqui, o verniz acrílico fosco à base de água. Pode ser um verniz brilhante também, né? Aí vai depender da tua preferência, né? Se quer um acabamento brilhante ou um acabamento fosco. Eu prefiro o acabamento fosco, tá? Então ele ficou assim depois do verniz. E tá pronto a nossa caneca e a nossa colher natalina. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. E o vídeo de hoje foi esse. Se gostou, por favor, me deixa um like, te inscreve no canal, ativa o sininho e até o próximo projeto.